Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Conversas Educativas. Meu muito boa tarde para todos vocês. Neste momento você está a assistir o programa A Hora do Ensino, pelo canal Conversas Educativas. É o maior prazer estar aqui mais uma vez, mais uma sexta-feira. Já estamos na 7ª edição do programa e, como sempre, estou aqui toda sexta-feira trazendo para vocês conteúdos magníficos. Você não pode perder o nosso conteúdo dessa sexta-feira, certo? Então, pessoal, já antes de começarmos a apresentar para vocês todo o conteúdo, vou logo reiterar aquilo que eu já disse no vídeo anterior aqui, vocês podem procurar, vou deixar aqui no card, os vídeos explicando a mudança que houve, que a gente não terá mais o quadro Você Sabia, e eu juntei e deixei só um quadro, que até porque não vai ficar nem eu posso chamar de quadro, né, vamos dizer assim, né, o quadro Conexão com o Mundo, e nesse quadro a gente vai abordar os diversos ensinos que o programa propôs para você público. Já peço de antemão que você que não é inscrito no canal, você que não ainda ativou o sininho para receber notificações, se inscreva, curta, compartilhe e assim também dê um feedback para eu saber como é que vocês estão, se estão gostando dos conteúdos, trago, certo pessoal? Então vamos deixar de demora e vamos logo para o que interessa, né pessoal? No quadro Conexão com o Mundo, iremos abordar um tema muito importante, que é a língua brasileira de sinal, Libras. E para isso, eu não poderia deixar de chamar o nosso professor, um professor magnífico, gosto muito dele, Thaleson Breno. Foi meu professor no 4º período aqui na Universidade Estadual do Paraíba, da UEPB, campus 4, certo? E eu convidei para participar aqui, fazer esse quadro comigo, certo? Então, ele vai abordar algumas coisas sobre a língua brasileira de sinais. Você que tem curiosidade para saber aspectos, alguma coisa que você não sabe ainda sobre a língua brasileira de sinais, acompanhe este vídeo, você vai ficar por dentro, certo? E já partindo disso, eu separei o vídeo em duas partes. A primeira parte vai ser exposta para vocês hoje neste vídeo, e a segunda parte será exposta no outro programa, para assim não consumir o tempo de vocês. Mas o vídeo está magnífico, fantástico, você não pode perder. Nessa primeira parte do vídeo iremos abordar algumas coisas da Libras, da língua brasileira. E na segunda parte, no próximo programa, a gente vai abordar já alguns suportes didáticos, alguns meios pedagógicos que o professor Thaleson usa com seus alunos, que ele é professor também, ele tem mestrado, né, aqui pela UERN, ele atua como professor aqui na Universidade Estadual do Paraíba, e também é professor da rede municipal de Libras, tá certo? Ele atua aqui com algumas crianças aqui na escola, numa escola municipal da cidade, certo pessoal? Então vocês agora confiram o restante desse vídeo agora com o professor Thaleson, certo pessoal? Professor, o que você tem para a gente aí? Olá a todos, meu nome é Thaleson Breno, sou professor de língua portuguesa, também sou professor e intérprete de Libras, né? Estou aqui a convite do nosso amigo José Lima, criador do canal Conversas Educativas, para participar de um quadro do canal dele que se chama Programa A Hora do Ensino. Então hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre o processo de educação inclusiva do aluno surdo, né, tratando sobre o processo de ensino e aprendizagem, metodologia de ensino, né, como lidar com esse aluno, quais são as estratégias pedagógicas mais eficazes para a gente aprimorar e melhorar o aprendizado desse aluno, certo? Então a gente vai discutir nesse momento um pouco sobre os aspectos da educação inclusiva do aluno surdo, certo? Então, para iniciar essa nossa discussão,
Primeiramente, eu gostaria de desmistificar alguns estereótipos. E o que seriam esses estereótipos? Seriam os mitos que são criados por muitas pessoas justamente por não terem conhecimento, por não terem informação sobre essa área, sobre essa temática, por não terem nenhum conhecimento sobre os sujeitos surdos, certo? Então, o que é que acontece? Isso acaba ocasionando a criação de mitos que, de certa forma, são disseminados, são compartilhados pela sociedade, né? Não condizem com a verdade e acabam fazendo com que muitas pessoas tenham informações equivocadas sobre os sujeitos surdos, certo? Então, hoje, agora, nesse momento, a gente vai desmistificar alguns desses estereótipos. O primeiro ponto a ser discutido seria a diferenciação entre deficiente auditivo e surdo, certo? Muita gente pensa que é a mesma coisa e não é. Como a gente deve se referir ao sujeito surdo? Eu devo chamar ele de deficiente auditivo ou devo chamar ele de surdo? Então, a resposta é a segunda. A gente deve se referir ao sujeito como sendo surdo, certo? Então, muita gente pensa que falar diretamente a palavra surdo vai soar de forma grosseira, de forma agressiva, como uma falta de educação, chamar alguém de surdo. Então, preferem por chamar de deficiente auditivo, considerando que essa forma seria mais suave, seria mais educada de se falar, certo? Então, isso não é verdade. A gente deve chamar o sujeito de surdo. O que é um deficiente auditivo? É aquela pessoa que apresenta perda parcial da audição. Então, se uma pessoa ela tem 20% da audição, 40%, ela escuta apenas por um ouvido, mas não escuta pelo outro, então ela é deficiente auditivo. Agora, se o sujeito ele tem 100% de perda da audição, ele já nasceu surdo e não ouve nada, ele não é deficiente auditivo, ele é surdo. Então a gente pode se referir a ele como surdo, não tem problema nenhum. Eles não vão ficar chateados, porque é uma característica dele, faz parte da identidade e da cultura do surdo, certo? Então a gente pode e deve chamar o sujeito de surdo, certo? Outra denominação equivocada que muitas pessoas fazem é chamar o surdo de surdo-mudo, mudo, mudinho, certo? Então a gente deve evitar essas denominações. Por quê? A surdez e a mudez, elas são patologias distintas. Então, nem sempre uma pessoa que é surda vai ser muda, nem sempre alguém que é mudo vai ser surdo, certo? Obrigatoriamente, elas não precisam estarem atreladas uma à outra, certo? Então, o que é a surdez? É a incapacidade de ouvir. E a mudez é a incapacidade de emitir som. Então, se uma pessoa ela é capaz de emitir som, ela não é muda, certo? Então, muita gente fala o seguinte, que um surdo ele não consegue falar nenhuma palavra. A gente tem surdos que conseguem oralizar, que conseguem falar determinadas palavras. Nós temos surdos que se comunicam muito bem por meio da oralidade. E nós temos os surdos que não falam nenhuma palavra, mas eles emitem som. Então, se eles emitem qualquer tipo de som, ele não vai ser mudo, certo? Então, a gente tem que entender essa diferenciação entre surdez e mudez. Então, a gente nunca deve chamar um surdo de surdo-mudo, de mudo ou de mudinho, certo? A gente deve chamar de surdo. Outro ponto a ser discutido é a questão da denominação de comunidade surda. O que seria uma comunidade surda? É aquele espaço em que está inserido o surdo, o intérprete de Libras, os parentes do surdo, que não obrigatoriamente precisam ser surdos, podem ser ouvintes também, os amigos, ou seja, todas aquelas pessoas que estão ao redor do surdo, que possuem contato diretamente, cotidianamente com o sujeito surdo. Então, todas essas pessoas, elas fazem parte da comunidade surda. Então, quando a gente fala comunidade surda, a gente não está se referindo a apenas pessoas surdas, mas todas aquelas pessoas que convivem diariamente com o surdo. Agora, se a gente quer se referir a apenas pessoas surdas, então a gente chama de povo surdo, certo? Outro ponto a ser discutido nessa questão da educação inclusiva, para a gente desmistificar alguns estereótipos, é a diferenciação entre inserção e inclusão. Certo, pessoal? Então, no que se refere à educação inclusiva do aluno surdo, seu processo de ensino e aprendizagem, a gente não deve considerar inserção como sinônimo de inclusão, certo? Porque na prática não é a mesma coisa. Vou citar um exemplo para vocês entenderem melhor. Se eu tenho um aluno surdo, certo? Esse aluno surdo ele foi inserido na escola, ele tem um espaço na sala de aula, ele tem uma carteira, ele tem um professor, né, que ministra a aula ali para todos da turma. Mas o que é que acontece? Esse aluno ele não tem a presença de um intérprete de Libras em sala de aula,
esse aluno ele não tem um material didático específico de Libras, esse aluno ele não tem uma professora que tenha pelo menos um conhecimento básico sobre a Libras, ou um conhecimento básico sobre as características de identidade e cultura do sujeito surdo. Então eu pergunto para vocês, esse aluno ele vai estar incluso em sala de aula? Não, ele vai estar apenas inserido. Por quê? Porque incluir é quando a gente fornece as condições necessárias para que aquele aluno ele possa desenvolver a sua aprendizagem tanto quanto os demais, tanto quanto os alunos ouvintes. Então, se a gente não faz essa prática, a gente não está praticando uma inclusão efetiva, a gente está apenas inserindo o aluno. Por isso a diferença entre inserir e incluir. Para incluir, a gente precisa praticar a equidade e não a igualdade. A igualdade é garantir direitos iguais para todos, como eu mencionei. O direito do aluno de se matricular na escola, o direito do aluno de possuir um espaço na sala de aula, o direito do aluno de possuir uma carteira, um professor. Isso é igualdade. Mas o aluno surdo ele precisa de equidade. O que seria equidade? É fornecer as condições necessárias para que todos tenham as mesmas oportunidades, as mesmas direito de aprender, né? A questão do aprendizado igual para todos. Certo? Então o surdo precisa de intérprete de Libras, material didático de Libras, ele precisa de todo um trabalho em conjunto. Então nesse processo de inclusão educacional, não é só o professor que vai assumir todo o papel da inclusão, é o professor, o gestor, o coordenador, os pais do aluno, né? Toda a equipe precisa trabalhar junto para a gente garantir essa inclusão efetiva, certo? E com relação ao processo avaliativo do aluno surdo, muita gente pensa que o professor deve facilitar, ou seja, fazer uma prova mais fácil porque o aluno é surdo. Não, pessoal, isso também é outro pensamento equivocado. O aluno surdo, ele vai fazer a mesma prova que o aluno ouvinte, desde que, como eu falei anteriormente, ele tenha as condições necessárias para desenvolver o seu aprendizado, tanto quanto os alunos ouvintes. Ou seja, ele precisa ter um intérprete, ele precisa ter um material didático, ele precisa ter uma metodologia voltada para ele. Então, quando ele tem essas condições, quando ele pode estar apto a desenvolver seu aprendizado, tanto quanto os ouvintes, não tem por que facilitar a prova para ele, certo? Então, a prova vai ser a mesma, a gente não deve facilitar. Ok? Porque a gente tem que ter conhecimento, a gente tem que ter consciência de que o surdo ele vai se diferenciar do ouvinte apenas pela questão de não ouvir, mas na sua capacidade intelectual, na sua capacidade de se desenvolver, tanto na escola quanto no âmbito profissional, no cotidiano, nas suas relações amorosas, nas suas relações familiares, de amizade, ele vai desenvolver da mesma forma que o aluno ouvinte, certo? Então, não existe essa diferenciação no sentido de capacidade. Ambos são capazes de desenvolverem suas competências, né, nas mais variadas atividades. Certo, pessoal? Então, é importante que a gente desmistifique esses estereótipos, certo? Porque isso acaba ocasionando constrangimento quando a gente encontra um surdo ou quando nós, profissionais de educação, né, recebemos um aluno surdo na escola. Então isso precisa ser evitado. A gente precisa desmistificar esses estereótipos. Pessoal, estamos ficando por aqui. Espero que você tenha gostado do vídeo. Curta, compartilhe com seus colegas, que no próximo programa eu irei apresentar a segunda parte. A segunda parte será os modos que ele está trabalhando com os alunos, suportes didáticos. Ele usa muita tecnologia, ele está usando muitos meios tecnológicos para abordar as aulas dele, certo? Então você não pode perder, certo, pessoal? Então vamos ficando por aqui. Canal Conversas Educativas, juntamente com o programa A Hora do Ensino, com conteúdos diversificados para todos vocês. Até lá!